por alguns motivos, seja eles quais forem, mas o fato é que sempre houve e sempre haverá pessoas como vocês, como nós que estamos aqui, que as portas nunca ficarão fechadas. Isso sempre para a honra e a glória de Deus, não é mesmo? E hoje, vencendo as armadilhas de Satanás. Esse tema de hoje, eu gosto bastante dele. Ele vem falando sobre as armadilhas, não é mesmo? E aqui vem dizendo: e quando este corpo corruptível, não é mesmo? 1 Coríntios 15, versículo 54 fala: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e que é mortal, se revestir de que é imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 54. E nós conhecemos muito bem a morte, essa dor, porque com certeza já perdemos alguém que amávamos, seja da família, seja um amigo, não é mesmo? Eu conheço muitas pessoas que eu gostaria que elas estivessem vivas até hoje. Gostaria que meu pai estivesse do meu lado, gostaria que os meus avós estivessem, mas não estão. Mas aqui o verso fala: e quando este corpo corruptível se vestir de corruptibilidade, e quando esse corpo mortal, nosso corpo mortal, for revestido de imortalidade, isso será agora na volta de Jesus. E aqui vem dizendo mais: a cultura religiosa popular, da qual, mesmo que não queiramos, eu e você somos parte, ensina que o ser humano possui uma alma imortal. Veja bem, no momento de morrer, olha só, as pessoas dizem que o homem e a mulher deixam de existir na terra e assumem uma vida espiritual eterna. Isso é as pessoas. A cultura religiosa popular, repito, da qual, mesmo que não queiramos, eu e você somos parte, ensina que o ser humano possui uma alma imortal. Muito obrigado, irmão. Mas nós somos mortais. Mas eles ensinam o contrário. Quantas pessoas que vocês já ouviram dizer, e eu já ouvi dizer, morreu, está no céu? É assim que a Bíblia nos ensina? Não. O que está no céu que nós sabemos é Enoque, Moisés e Elias. E a escritora Ellen White diz, mas isso só fica entre nós, que muitas das vezes as pessoas do mundo não acreditam em Ellen White. Ela diz que aquelas pessoas que quando Jesus saiu do túmulo pela manhã, quando o anjo Gabriel veio do túmulo e disse: Jesus, teu pai te chama, sai para fora. Ellen White diz que aquelas pessoas que quando, na sexta-feira à tarde, quando Jesus deu o último brado, a Bíblia menciona que túmulos se abriram. E no domingo pela manhã, após Jesus ressuscitar, a Bíblia menciona que eles também saíram. E aí Ellen White diz que eles estão no céu como troféus, não como Moisés, Enoque e Elias. Você ganha um troféu, você pega o troféu, você coloca na sua casa e fica lá. Você lembra que você ganhou, algumas pessoas vão em sua casa, e esses troféus aí? Ah, não, eu sou meio de uma corrida, de um ciclismo, enfim, está com troféus. Biblicamente, aqui vem falando, biblicamente, ao morrer, o fôlego de vida dos seres humanos retorna para Deus. Porque quando Deus criou o homem, Gênesis diz, soprou nas narinas e ele passou a ser, e não a ter. O homem passou a ser uma alma vivente. Biblicamente, ao morrer, o fôlego de vida dos seres humanos retorna para Deus e o corpo fica no túmulo. Salmo 104, versículo 29 diz, Eclesiastes 3, versículo 19 a 21, Eclesiastes 12, versículo 7, vem falando tudo sobre isso. Dessa forma, ao morrer, os seres humanos não sabem nem sentem nada. É simples assim. E o livro de Hebreus diz assim: ao homem ou a mulher está ordenado morrer uma só vez. Depois disso é o juízo de Deus. Então, dessa forma, ao morrer, os seres humanos não sabem nem sentem nada, pois a memória dele jaz no que? No esquecimento. Os tipos de corpo e morte. Quais são eles, os tipos de corpo e morte? O livro de Coríntios, em 1 de Coríntios, capítulo 13, capítulo 15,
Paulo adverte sobre a importância que existe em considerar o assunto da ressurreição dos mortos como uma promessa real. 1 Coríntios 15, de 1 a 34. É uma promessa real. A base que sustenta essa esperança é a própria ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, de 12 a 18. Então, essa base que nos dá sustento e que nos mantém firme é 1 Coríntios 15, 12 a 18. O que se deposita no túmulo hoje em corrupção ressuscitará incorruptível, e em honra e em glória. Aqui 1 Coríntios 15, 42 a 44. Ou seja, todo esse capítulo, 1 Coríntios 15, vem destrinchando, nos dando base, nos dando sustento para que nós possamos crer no que vai acontecer. As enfermidades que nos afligem e que nos levaremos conosco ao sepulcro desaparecerão na ressurreição, pois o que semeia em fraqueza ressuscita-se em poder. 1 Coríntios 15, 43. Isso é, sem dúvida, uma notícia maravilhosa. Às vezes, que nem eu acabei de dizer, a Bíblia diz que é uma notícia maravilhosa, e é, mas às vezes é uma vida inteira de sofrimento que faz com que ao longo dessa jornada nós desistimos de tudo, de todos, inclusive até tiramos a própria vida. Em um abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15, 47 e 54. Embora o corpo que temos hoje não será o mesmo que Deus prometeu que teremos naquele dia, isso não significa que devemos entender que aquele corpo espiritual não será material. Esse primeiro, de Coríntios capítulo 15, ele é espetacular. Todo o capítulo 15 nos ajuda. A promessa da restauração do corpo é resumida e afirmada novamente por Paulo ao dizer que 1 Coríntios 15, 50. Repito, a promessa da restauração do corpo é resumida a afirmação novamente por Paulo ao dizer: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas às vezes pode ficar um questionamento. A expressão carne e sangue, das quais ele vem dizer aqui, a expressão carne e sangue é usada por Paulo metaforicamente, dando a entender com ela que nosso corpo terreno não será aquele que será levado para o céu quando Jesus regressar. Mas por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Os mortos serão ressuscitados desprovidos de corrupção física, e os vivos experimentação que? Uma restauração, uma transformação, uma restauração radical. Essa mudança é absoluta, pois a mortalidade da corrupção será eliminada, extirpada, dando lugar à imortalidade da incorrupção. Vocês percebem que a gente está estudando só 1 Coríntios capítulo 15 até agora? Esse capítulo de 1 Coríntios 15 ele é maravilhoso, mas aí, nessa caminhada rumo ao lar, vem falando que nós estaremos cantando o quê? O canto da vitória. 1 Coríntios 15 continua 55 a 58. Paulo nos lembra que em Adão todos morremos. Nossos primeiros pais pecaram. Então, em Adão todos nós morremos, mas na vida de Cristo todos seremos o quê? Vivificados, seremos transformados. Então, quando Jesus entregar o reino ao Deus e Pai e abolir todo o principado, bem como toda a potestade e poder, o último inimigo que será destruído será o quê? Será a morte. Quantas pessoas já morreram desde a caída de nossos primeiros pais até hoje? E olha que hoje em dia nós vivemos pouco tempo. Quanto tempo viveu Adão e Eva? Quanto tempo o coração de Adão, Eva, que pecou no primeiro, ficou por conta do pecado? E por conta desse pecado, morreu o primeiro filho, Abel, assassinado pelo próprio filho, irmão de Abel, que foi Caim.
Agora imagina-se vocês, a dor dessa mãe. Foram muitos anos. Desde então, a raça humana vem degenerando. As pessoas diminuíram de tamanho, os anos diminuíram. O salmista diz que após os 70 é infarto e cansaço. Quem consegue chegar a 80 anos ainda com vigor? Quantas pessoas que aposentam e após aposentarem, o dinheiro que elas ganham, gastam a metade ou mais com remédios, medicamentos? A nossa vida é assim. A própria Bíblia fala, no livro de João, no último capítulo, que se fosse escrever em livros tudo que Jesus fez quando esteve na terra, curando, ressuscitando, não caberia neste planeta. E isso há quase 2000 anos atrás. Por que eu digo quase 2000 anos atrás? Jesus começou o ministério aos 30 anos, não foi? Foi 3 anos e meio de ministério. Então, se ele começou no ano 30 depois de Jesus, ou seja, do Novo Testamento para cá, nós estamos no ano 2024, ainda falta 9 anos para completar 2000 anos do começo do ministério de Jesus, biblicamente falando. Então, aqui, repito, Paulo nos lembra que em Adão todos morremos, mas na vida de Cristo todos seremos o quê? Vivificados. Então, quando Jesus entregar o reino ao Deus e Pai e abolir todo o principado, bem como toda a potestade e poder, o último inimigo que será destruído, então, será o quê? A morte. A morte, da perspectiva bíblica, a morte, à luz da Bíblia, é como o inimigo intrometido que entrou neste mundo depois da queda. Gênesis capítulo 3, ali fala da queda de nossos primeiros pais. Então, à luz da Bíblia, a morte é como o inimigo intrometido. Satanás lá no céu levou a controvérsia. Jesus, assim está dizendo, foi Jesus quem derrotou Satanás na cruz, e é por meio dele que os justos podem cantar em vitória. Repito, a morte, aqui vem dizer que foi Jesus quem derrotou a Satanás na cruz, ou seja, Jesus que nos criou a Satanás e os anjos, a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu, nos criou. Foi Jesus quem derrotou Satanás na cruz. Um dos anjos mais belos que havia lá no céu, antes de haver a guerra no céu. E é por meio dele que os justos podem cantar o quê? Em vitória. Apocalipse 2, de 7 a 11. Eu não sei se o irmão tem aquele livro. Eu gosto de cantar no começo, mas podemos cantar no final. Já vou lembrar o nome. Não é binário. Eu vou lembrar o nome dele. Na oração. Portanto, aqui vem falando, portanto, a imortalidade é uma dádiva de quem? De Deus, do Senhor, que nos lembra que, embora sejamos pó, ou seja, fôlego, quando Jesus voltar pela segunda vez, Ele nos revestirá de imortalidade. Aqui, 1 Coríntios 15, 54. E estaremos para sempre com o Senhor. Aí já primeiro, Tessalonicenses 4, versículo 16, e aqui falando versículo 17, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O versículo 17 diz: os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus serão transformados e vamos encontrar com Jesus nos ares. Isso será agora na vida de Jesus. O versículo 16 diz: os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok. Se Jesus voltasse hoje e nós tivéssemos firmes com a vitória e a certeza garantida, seríamos transformados e iríamos encontrar com Jesus nos ares. Ele não vai tocar essa terra agora, quando vier, essa terra corrupta, cheia de pecado. É após o milênio. Zacarias 14, versículo 4 diz: então, após o milênio, e Ellen White, no Grande Conflito, diz que haverá um lugar especial preparado para que Jesus coloque o pé, pós-milênio, aonde vai descer a cidade santa. Jesus vai colocar o pé. O Monte das Oliveiras é fronte à antiga Jerusalém, porque tem a Jerusalém antiga e tem a nova, uma do lado da outra.
E quando Jesus colocar o pé ali, o Monte das Oliveiras vai se tornar uma imensa planície. Zacarias 14, versículo 4. E a linguagem diz que dali será governado todo o universo. Estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa. O ser humano não é imortal. A imortalidade pertence somente a quem? Ao Senhor, e a Ele quem concede. Sabe, às vezes estamos muito tempo dentro da igreja, às vezes estudamos a palavra de Deus sistematicamente e começa a vir algumas dúvidas na nossa cabeça. Será que Deus mesmo existe? Será que nós realmente seremos transformados? O que seria de nós hoje, quando nós paramos para analisar o mundo que vivemos hoje, pecaminoso? Existem pessoas boas? Sim, existe. Existem pessoas ruins? Sim, existe. Existem mais pessoas ruins que boas? Sim, existe. Agora, pensa comigo, raciocina comigo. Se todas as pessoas da face da terra hoje dissessem, em um só canto, a partir de hoje vamos deixar de adorar a Deus, porque Deus não existe. Vamos fazer o que nós quisermos. Vamos viver uma vida adoidada. E é isso que Satanás deseja, sabe por quê? Porque lá no céu ele diz que o governo dele seria melhor que Deus. E se isso acontecesse, ele deseja invalidar o que Jesus fez na cruz. Mas a Bíblia sempre fala de um remanescente. Ao longo da nossa vida, nós sempre conhecemos pessoas boas, pessoas com princípios e valores, sendo adventista ou não, mas pessoas que sempre educaram seus filhos e netos com amor e com carinho, respeitando o próximo. E quando nós estudamos a Bíblia, esses 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, e quando nós estudamos na história o que aconteceu, nós começamos a entender o que acontece exatamente como a Bíblia diz. Mas a pergunta é, aproximadamente há 1600 anos foi escrita a Bíblia, para trás. Como as pessoas da época saberiam exatamente tudo o que havia acontecido e que aconteceria, e a Bíblia fala o que vai acontecer exatamente até a volta de Jesus? Quando nós começamos a analisar tudo isso, nós começamos a entender que por trás de tudo isso tem que haver uma cabeça pensante, tem que haver um Criador. Quando a gente estuda os astros, o Sol, a Lua, as estrelas, muitas vezes as pessoas, esses cientistas, eles não creem em Deus, mas eles estudam a palavra de Deus, eles fazem cálculos, e eles dizem que se o Sol saísse do eixo, a rotação, a translação, tudo que eles falam faz sentido. O Sol quando nasce, o Sol quando se põe, tem dias que as estrelas brilham mais, tem dias que as estrelas brilham menos, e a Bíblia fala de um dilúvio que houve no passado. E quando nós pegamos um mapa, no mapa mundo, você pega uma bola e tem um desenho do mapa, se você pudesse puxar e colocar, aparentemente é como uma folha que você pegasse, você pega uma folha em branco e correta, você rasga ela. Se você pegar e colocar ela de volta, ela se encaixa perfeitamente. É claro que fica um risco aqui da marca, mas ela se encaixa perfeitamente. E assim é o mundo. Hoje você pega o mapa, você percebe que se nós pudéssemos puxar o mapa mundo de hoje e colocar, encaixaria perfeitamente. Mas o mundo fala que, mas a Bíblia fala que houve dilúvio. O ser humano não é imortal. A imortalidade pertence a quem? Então, somente ao Senhor. É Ele que concede. O ser humano não vagueia imaterialmente entre os seres humanos e não precisa, como um espírito desencarnado, fazer boas obras para ganhar as suas asas e finalmente entrar no céu. Tem pessoas que falam que tem almas que por aí está vagando, fundamentada em quê? Tudo que nós temos e sabemos hoje é porque a palavra de Deus nos diz. Como diz o estudo nosso, assim diz o Senhor. Então Deus está dizendo, somente aqueles que acreditam em Jesus receberão a vida eterna e viverão para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. E é com esse que eu termino nosso estudo de hoje. Somente aqueles que acreditam em Jesus receberão a vida eterna e viverão para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Olha só, eu me lembro quando
morava no sul do Pará, perdão. E às vezes, ao longo do ano, no começo do ano, a gente sabia que ao longo do ano teria 2, 3, 4 festas especiais na escola. A gente caminhava a pé, não tinha moto, não tinha nada, ia a pé para a escola, à noite, na festa. Mas era uma festa, era uma alegria, ninguém faltava. Não havia telefone, não havia celular, não havia internet. Éramos felizes, mas nós nos preparávamos para aquelas festas especiais. Mas sempre havia alguém que não ia, porque quando chegava o período ficava doente e as pessoas ficavam muito tristes. Mas dizia: na próxima eu vou. Mas agora está falando sobre a volta de Jesus. Quanto tempo nós estamos dentro da igreja ouvindo pregadores, seja pastores, missionários, anciãos, diáconos, diaconisas, aqui na igreja, pregando e cantando e falando sobre a volta de Jesus. Eu tenho quase 50 anos, já quase 50 anos ouvindo. A Bíblia menciona que lá nos céus, que nós lá estivermos, lá no milênio, nós vamos analisar os livros e registros. A perfeição de Deus é tão perfeita que Deus nos dará 1000 anos para investigar. De repente, ó, nós estamos aqui, o irmão está no som, está aquela jovenzinha no fundo, vocês estão aqui, e lá no céu, de repente você vai perceber que talvez um de nós aqui, lá nós estaremos. Mas aí você começa a investigar os livros de registro, você vai entender porque está lá tudo registrado. Quando Jesus disse para Pedro que ele cortou a orelha do soldado pouco antes de Jesus ser crucificado, antes dele ser traicionado, a Bíblia fala que Pedro foi contra o pescoço do soldado, mas um anjo desviou a espada e cortou somente a orelha. Jesus naquele momento, ele pega a orelha, ele cola só novamente no soldado romano. Está na Bíblia. Aquelas pessoas estavam tão cegas que elas não perceberam aquilo que Jesus fez. E Jesus naquele momento repreendeu a Pedro: você não deseja participar comigo na ceia que eu terei com meu Pai em toda a raça humana caída? Mas Pedro negou a Jesus 3 vezes, lembra? Antes que o galo cante. Não foi o que Jesus disse? Você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Mas Pedro disse: não, Senhor, eu nego ao Senhor. Só lembrando as irmãs que quando fala galo, não era galo ou galinha, não havia na cidade de Jerusalém galinhas ou galos, era uma corneta chamada galináceo. Você entendeu? Muitas vezes a tradição dá a entender que era um galo ou uma galinha, não, era uma trombeta. E quando Jesus então ressuscita no domingo pela manhã, você lembra? A Bíblia fala que Maria quis tocar no pé de Jesus, e Jesus disse: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Jesus precisava de ir até o céu, diante do Pai, e saber se o Pai havia aceito o sacrifício que ele, Jesus, havia feito pela raça humana caída. Após isso, Jesus então volta para a terra e fica 40 dias e 40 noites. E o último dia com Jesus, lembra que ele aparece, os discípulos estavam pescando. E de repente eles perceberam que era Jesus que estava na margem da praia e Jesus estava assando um peixe. Se jogaram no mar, e Pedro se jogou e veio nadando também. Mas houve um momento ali que Jesus abraçou a Pedro, e nós conhecemos a história. Jesus perguntou para Pedro: imagina Jesus abraçado com Pedro na beira da praia, e perguntando: Pedro, você me ama? Pedro disse: eu te amo, Senhor. E Jesus disse: apacenta, cuida das minhas ovelhas. E ainda Jesus, abraçado por Pedro pela segunda vez, ele pergunta, e na terceira vez Pedro entendeu o porquê. Porque lá atrás Pedro havia negado a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Então estará tudo no livro de registro. Pedro se arrependeu. Mas quando nós formos analisar os livros de registro também, nós vamos perceber que